Não? E nesses dias que antecedem o momento de Natal, e como outros companheiros usarão da tribuna da Casa Espírita e provavelmente se remeterão à figura de Jesus, eu fiquei pensando sobre o que falar. E me veio, durante essas reflexões, a ideia de conversarmos um pouco sobre essa frase do Cristo, em que ele diz que o seu jugo é leve. Para que nós possamos buscar compreender essa leveza de um jugo. E nós sabemos que a palavra jugo, estar sobre o jugo de alguém, tem raízes bem diferenciadas. Em Roma, na época em que Jesus se fez materialmente presente aos nossos olhos físicos, porque ele nunca se ausenta das nossas vidas, sendo ele o nosso mestre e o governador espiritual de nossas vidas. Mas quando ele aqui se fez presente diante dos nossos olhos físicos, o povo judeu estava sob o domínio de Roma. E o povo romano, os exércitos romanos, tinham instituído uma cerimônia que eles chamavam o jugo. E essa cerimônia do jugo se caracterizava pelos exércitos vencidos passarem por um momento de humilhação, de servidão ao exército romano, representando então o seu imperador. Eram postas duas lanças fincadas ao solo e uma terceira lança que, na posição horizontal, formava uma espécie de portal, mas um portal relativamente baixo. E os comandantes do exército vencido vinham à frente e logo em seguida vinham os soldados, e todos eles, para passarem naquele portal que estava ladeado pelos exércitos romanos, tinham que curvar-se. E nesse momento em que se curvavam, eles eram insultados. Então, para os judeus daquela época, estar sob o jugo romano era estar numa situação de profunda humilhação, de servidão. E Jesus, assim como os seus discípulos e os seus apóstolos, é um cidadão judeu naquele momento histórico. E digo naquele momento histórico porque precisamos compreender que, assim como o nosso mestre, nós somos cidadãos do universo, porque somos filhos deste Deus, imanente, presente, onipotente e onisciente, que nos ama. Então somos todos cidadãos do universo, temporariamente cidadãos do planeta Terra, a que devemos cuidar carinhosamente como nossa casa. Mas naquele momento, Jesus falava para judeus, e ele usa o termo estar sob o meu jugo. E para aquele povo era difícil compreender um jugo que não fosse o jugo da servidão pela violência. E para Jesus, servir a Jesus trazia uma conotação nova para o nome jugo, para a palavra jugo, que tem raízes muito antigas e que significa colocar-se na posição do que ama, do que serve espontaneamente, do que se entrega ao serviço por amor a uma causa. Então, o jugo com Jesus é essa entrega que nós fazemos de nós mesmos, enquanto espíritos eternos, aliás, imortais, porque eterno só Deus, mas enquanto espíritos imortais, enquanto seres criados puros e ignorantes, mas fadados à perfeição espiritual, a chegarmos à plenitude e a conhecermos, assim como o nosso Mestre conhece o nosso Pai. Então, quando Jesus nos pede para que
sigamos até Ele. Quando Ele nos diz, isto está posto por Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, em que Ele coloca: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E qual de nós não traz uma aflição na alma, não traz um sobrepeso emocional, uma dor física, uma dor espiritual, uma dor psicológica? Todos nós. Todos nós, pelo simples fato de que somos espíritos, neste momento planetário, ainda imperfeitos. Somos espíritos ainda em processos provacionais, buscando resgatar diante da lei de Deus, a lei do amor, as nossas quedas do passado. E empenhando-nos, espero eu, todos nós, a não nos comprometermos opcionalmente, a não escolhermos novos compromissos com a queda. E eu digo, não optarmos pela queda, porque como espíritos imperfeitos, todos nós podemos errar. Podemos nos deixar envolver, num momento qualquer, pelo instinto que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Então, essa semana, nas redes sociais, eu vi postagens muito difíceis de serem lidas, de queridos companheiros da doutrina espírita, diante do fato brutal de um animalzinho que foi morto por espancamento. Brutal o que aconteceu. Infelizmente, ainda não compreendemos, como Francisco, o povrelo, que os animais são também nossos irmãos, que as plantas que nos oferecem tanto sem nada exigir são nossas companheiras, nossas irmãs de reinos um pouco atrás do nosso, mas que nós ainda necessitamos nos libertar do lobo selvagem que trazemos, talvez mais selvagem do que aquele lobo que diante de Francisco de Assis soube ouvir e soube captar as suas palavras de amor, as suas vibrações de profundo amor, e tornou-se um lobo manso que parou de adentrar a cidade, que esperava Francisco nas imediações para aceitar-lhe o alimento que lhe trazia. Nós ainda não conseguimos, diante de Jesus e de seus emissários, apaziguarmos o lobo que trazemos em nós e que muitas vezes nos leva a destruirmos a vida de um ser que pode ser uma plantinha, um animal, outro ser humano, como nós. No entanto, o que me surpreende é que nós não somos capazes de olhar para quem perpetrou essa atitude danosa diante da lei de Deus, de negação da lei de Deus, com olhos de misericórdia, e identificar naquele irmão ou naqueles irmãos envolvidos espíritos mais doentes que nós mesmos, lobos mais ferozes que nós mesmos. E eu vi nas redes sociais apelos dolorosos para que alguém fizesse justiça pelas próprias mãos. E aí eu me pergunto, estamos indo a Jesus de fato? Quando Jesus nos convida, e esse convite ecoa em nosso psiquismo há pelo menos mais de 2000 anos, quando Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí eu lembro de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 5, em que ele encerra dizendo: Jesus nos convida a irmos estar com Ele. E nós estamos de fato indo ao encontro do Mestre? Estamos apaziguando em nós o lobo e alimentando em nós a ovelha mansa e terna que deve vencer essa batalha?
Estamos nós lançando a luz que trazemos em nosso ser imortal sobre as sombras densas dos nossos equívocos do passado? Estamos nós diante da manjedoura que em tantos lugares já se forma, também criando uma manjedoura em nosso coração, para que Jesus possa renascer nela, nesses dias que antecedem um Natal simbólico? E Jesus prossegue na fala de Mateus: tomai sobre vós o meu jugo. E qual o jugo de Jesus? O jugo de Jesus se resume em amar. E eu não usaria o termo amor, porque amor é substantivo. Porque amor não expressa a ação de pôr-se como o que age. Eu colocaria amar, o verbo. Porque Jesus nos convida o tempo inteiro a agirmos no mundo como Ele agiu. Jesus poderia ter escrito livros estupendos, que nenhum de nós compreenderia 2000 ou 4000 anos depois. No entanto, Ele não escreve uma só linha. E Ele é o mestre de todos os mestres. O Espírito mais perfeito, portanto, o mais sábio e o mais amoroso que aqui está. Não usarei estava ou esteve, porque Ele está. E, no entanto, Ele não se debruça sobre páginas para redigir textos. Ele vive, nos dizendo que mais do que palavras, nós precisamos de ações. Ações de amor, ações de misericórdia, ações de benevolência. Que nós precisamos sair do nosso equívoco de pseudo-sábios, porque não somos sábios. Estamos apenas começando a compreender vagarosamente a grandeza do Evangelho do Cristo e nos colocarmos como servidores da causa, os servidores menores, os mais imperfeitos, mas os mais dedicados, os mais dóceis possível. Porque o jugo dele é amar. E o jugo dele, sendo amar, nos remete ao que ele nos ensinou fazendo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o interessante é que a gente só consegue viver esses 3 níveis de amor se nós percebermos que nós temos que vivê-los ao mesmo tempo. Porque eles estão interconectados. Porque um é pressuposto para o outro, é base para o outro, é pré-requisito para o outro. Então eu só amo o outro se eu me amo. E eu só me amo se eu me percebo como irmão do outro. E quando eu me percebo como irmão do outro, eu me percebo como filho de Deus. Então é nessa triangulação amorosa, onde eu vou me conhecendo as minhas virtudes, porque todos nós temos virtudes, e conhecendo as sombras que ainda trago em mim. E quando eu vejo a sombra que eu trago em mim, e eu aceito essa sombra, e aceitar não é ser conivente, não é dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, eu nasci assim, eu estou assim, mas eu não pretendo sair desta encarnação da mesma maneira que eu cheguei. Eu vou sair, nem que seja um tiquinho, como se diz aqui no Nordeste, melhor. E aí eu começo a pegar essa luz que eu já tenho, e nós temos, porque Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. Então, se Ele disse que é para fazer brilhar, é que ela existe, só que ela está escondida, ela está sob um velador. É necessário tirar essa cúpula que
que são as nossas culpas, os nossos medos, os nossos ressentimentos, a nossa vaidade vã, nosso egoísmo. E quando a gente vai tirando essas capas, nós vamos percebendo que essa luminosidade começa a aparecer em nós e em torno de nossos passos. E aí nós começamos a perceber também que nós vamos saindo do instinto animal. O lobo vai se tornando mais pacífico e o cordeiro vai ganhando o espaço para viver. A agressividade vai cedendo espaço à mansuetude. A vaidade vai cedendo espaço à simplicidade. O orgulho, à humildade. E a gente vai transitando das preocupações puramente materiais, que nos vinculam muitas vezes a comportamentos totalmente vinculados ao mundo e desvinculados da lei de amor. E começamos a construir em nós algo muito maior. Nós começamos a nos construir enquanto templos de adoração a Deus. E aí eu lembro de uma música da Igreja Católica, se não me falha a memória, que diz assim: olho em tudo e sempre encontro a Ti. E a gente começa a encontrar a divina presença em tudo e em todos. E aí a gente não tem mais mãos para violentar um vegetal desnecessariamente, para espancar um animal violentamente, falando da violência que trazemos em nós mesmos. Mas o mais difícil, meus amigos, é que estudos da psicologia mostram que pessoas que são violentas com animais costumam ser violentos em seus lares. Que 71% das mulheres que chegam aos centros de atendimento psicossocial por violência doméstica têm animais que também sofreram violência em seus lares. Então a gente começa a perceber que a violência está dentro de nós, assim como a pacificação está dentro de nós. O problema é percebermos qual deles nós estamos alimentando. Que sentimentos, que frequências de pensamento nós estamos alimentando. E aí nós prosseguimos com Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles nos diz, nós prosseguimos ainda no Evangelho, com a mensagem do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, em que ele nos diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Será que estamos de fato escutando Jesus no nosso dia a dia? Será que estamos de fato buscando escutar o Mestre nas nossas decisões diárias, na escolha de que ambientes vamos frequentar, que música vamos ouvir, que programa vamos assistir na TV, que conversa vamos ter com os nossos amigos quando não estamos na casa espírita, que ambiência vamos buscar construir em nossos lares, para que a presença de Jesus em nossas vidas não seja um momento a cada quinta-feira à noite, ou a cada domingo pela manhã, ou a cada sábado à tarde, ou a cada período, mas que a presença dele vá se tornando um contínuo em nossas vidas. Porque no momento em que ele passa a ser o nosso guia, nós estaremos conectados a ele o tempo inteiro, porque ele sempre está nos convidando: vinde a mim. E Joana nos diz algo muito interessante. Ela diz que o ser humano é um somatório
de aspirações e necessidades. Aspirações e necessidades. E aí a gente precisa refletir. Que aspirações e que necessidades eu tenho alimentado no meu dia a dia, na minha vida? As minhas aspirações mais importantes, elas são de natureza espiritual ou material? As minhas necessidades são reais ou são apenas para atender os caprichos da sociedade? Se eu estou sempre nas aspirações transitórias, como sendo o carro-chefe da minha vida, e a religiosidade é algo acessório, algo de menor importância, se as minhas necessidades são ilusórias, e eu gosto sempre de lembrar, quando em conversa com jovens, nós discutíamos que nós precisamos de uma roupa. Nós não precisamos de uma roupa de grife caríssima, porque a roupa de grife e a roupa de não grife vestem o seu corpo do mesmo jeito. Nós precisamos de alimento. Nós não precisamos de alimentos caríssimos, porque Chico Xavier dizia que nós precisamos do pão. A manteiga é supérfluo. E eu lembro sempre, porque a juventude é algo muito belo, de um menino que olhou e disse: "E então eu vou comer pão sem manteiga?" Eu disse: "Não, pode continuar comendo o seu pão com manteiga, desde que a sua manteiga não seja comprada com o que você retira de alguém, com a exploração de outro ser humano. Que ela seja uma manteiga comprada com o suor do seu rosto, dignamente e honestamente." Se as nossas aspirações são transitórias e as nossas necessidades são irreais, nós estamos ainda com o ego preponderante. E isso nos vincula psiquicamente a consciências desencarnadas que seguem por esse mesmo rumo, num trabalho contra a edificação do reino de Deus em nós. Porque foi por isso que Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. No entanto, se o mais importante, o foco principal da nossa vida é construirmos uma ambiência espiritual em nós mesmos e naqueles com quem nós convivemos, de equilíbrio, de paz, de harmonia, e se as nossas necessidades são as necessidades reais, é o pão de cada dia, é o teto, é o trabalho digno, é a educação enobrecedora, é o trabalho no bem. Então nós estamos começando um processo de redução do ego, que é o lobo, e de ascensão do self, que é o cordeiro, é a ovelha. E nesse processo, nós estamos começando a fazer brilhar a nossa luz. E nós estamos caminhando ao encontro do Mestre. Nesse momento em que a nossa luz começa a brilhar, duas coisas acontecem conosco, segundo Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. A primeira é que nós assumimos responsabilidades e compromissos. Responsabilidades e compromissos, como assim? Nós nos responsabilizamos pelo ontem, não nos culpamos, nos responsabilizamos. Na culpa nós paralisamos. Judas, diante da traição ao Cristo, paralisou na culpa e caminhou, agora vinculado a espíritos sombrios que o fizeram despenhar em si mesmo e cometer o suicídio. Pedro, que também trai Jesus, não paralisa na culpa. Pedro responsabiliza-se pelo seu momento de queda. Chora, reergue-se e constrói a casa do caminho, resgatando centenas e centenas de companheiros que estavam em queda moral, emocional e espiritual. Então não importa o que nós fizemos ontem, não deve nos paralisar na culpa. Nós devemos
abraçar a responsabilidade madura e nos reerguermos. Como Paulo. Saulo, ele havia mandado apedrejar Estevão, que é considerado o primeiro mártir do cristianismo nascente. Ele havia rompido com Abigail no momento de profunda dor, quando Abigail vê o irmão ensanguentado pelo apedrejamento, nos seus derradeiros momentos no corpo físico, no momento que nós não devemos ver como morte, mas no momento de libertação espiritual. Paulo faz tudo isso, vai até Damasco para prender Ananias, um velhinho seguidor do cristianismo, um dos marcos, um dos sustentáculos do cristianismo nascente. E às portas de Damasco, ele encontra com Jesus. E é um encontro transformador, porque aquele homem austero, seguidor da lei judaica, amante das tradições e da lei do judaísmo, queda-se de joelhos diante daquele espírito crístico. As lágrimas borbulham-lhe dos olhos. E quando ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Ele não para dizer: Senhor, perdoa-me porque eu apedrejei Estevão, porque eu persegui Ananias, porque eu instaurei a perseguição aos cristãos, porque eu abandonei Abigail. Não, isso estava no passado. Ele apenas pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E a partir daí, Saulo passa a ser Paulo. E o que ficou para trás é coberto pelo amor, que cobre totalmente a multidão de nossas quedas e de nossas defecções diante da lei de Deus. Nos responsabilizamos pelo nosso passado e nos comprometemos com Jesus na construção do reino de Deus em nós e na construção de um futuro melhor, porque Jesus sempre dizia: vai e não tornes a pecar, para que algo de pior não venha a te acontecer. Ou seja, para que, conscientes daquela queda, nós não venhamos a cair no mesmo ponto, a reincidir no mesmo erro por opção. Porque o problema é quando nós optamos por fazer o mal, quando nós optamos por errar daquela maneira. E ainda assim nós não estaremos abandonados. Nós nunca estamos abandonados da divina misericórdia e do divino amor. E nesse momento em que nós nos responsabilizamos e temos consciência da pluralidade das existências, o fardo se torna leve. Porque nós sabemos que estamos resgatando o passado e semeando o futuro. Que as dores que nos visitam são as dores que nós semeamos, mas que a alegria do amanhã depende da nossa sementeira de hoje. E que sementes Jesus ensementa no nosso coração? Ele nos diz, em mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, que o amor é o sentido do existir e que o fardo se torna leve quando nós amamos, porque nós encontramos um sentido para estarmos aqui. Quem de nós não faz sacrifícios imensos por amor a um filho, a um pai, a um amigo querido? Quantas vezes? Essa semana eu lia numa rede social algo magnífico. Uma família de imigrantes na Holanda refugiou-se numa igreja. E na Holanda existe uma lei: ninguém pode ser preso dentro de uma casa de culto enquanto estiver ocorrendo um culto religioso. Então, centenas de padres, de pastores, de pessoas de diversas religiões estão há 5 semanas se revezando e estão tendo cultos religiosos 24 horas por dia há 5 semanas, para que esses refugiados não possam ser retirados de dentro da igreja
e extraditados do seu país. Sim, o mundo é muito mais bonito do que nós possamos imaginar. O mundo é feito de uma maioria esmagadora de seres humanos que amam, que desejam amar, que acreditam no amor. É a fraternidade sem fronteiras. Mundo afora, inclusive em nossa cidade, acolhendo irmãos em sofrimento. É o Cáritas, são as instituições espíritas, são os irmãos do protestantismo, com seus trabalhos de acolhimento a irmãos drogados, em fazendas de recuperação. São grupos que visitam comunidades carentes, em busca de oferecer amparo. O mundo não é feito pelos maus, o mundo é feito pelos que amam, porque é a esses, é aos que são brandos e pacíficos, que este planeta está destinado. É necessário aceitarmos o jugo de Jesus, que é amar. E amar é doar-se ao outro, é doar ao outro o melhor que nós temos. E não nos enganemos. Quando nós doamos algo ao outro, nós não estamos fazendo ao outro apenas. O outro é a nossa oportunidade de nos curarmos. De nos curarmos como doentes que somos, necessitados do trabalho no bem. Através da oração, nós vamos entrar em contato com o psiquismo divino, através dos seus prepostos. Nesse momento, cada um que aqui se encontra está envolvido pela divina presença, recebendo fluidos, recebendo tratamentos, sem nem perceber, porque as equipes espirituais estão trabalhando ativamente no refazimento das energias psíquicas, emocionais e físicas de cada um de nós. Nós precisamos da abnegação e do devotamento, que nos diz Joana de Ângeles que abnegação e devotamento resumem os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Nós precisamos da humildade para compreendermos a grandeza da vida e o quanto nós devemos ser gratos a Deus, porque gratidão é a palavra que deve nos guiar pelo mundo. E não é gratidão nos dias felizes. Nos dias felizes precisamos ser gratos, mas diante da dor precisamos aprender a lição da dor e agradecer a oportunidade. E não precisamos ter medo de chorar. Por algum tempo no movimento espírita, quando alguém via partir pelas portas da desencarnação um ente querido, dizia: não chore, ele continua vivo. E eu ouvi isso esses dias. Esquecidos de que Jesus muitas vezes chorou. Esquecidos de que Pedro chorou, de que Paulo chorou, de que Maria de Nazaré, diante do Calvário, chorou pelo filho em sofrimento. Nós não podemos converter as nossas lágrimas em revolta, porque as lágrimas da revolta nos vinculam diretamente às forças sombrias da vida, se convertendo em veneno para todos nós. Mas se a lágrima nasce da dor sincera e construtiva, ela se converte em filtro de redenção e vida, segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. E como o tempo passa, eu tenho quantos minutos, Gil? 15. Para a gente ir caminhando para o nosso término, né? Eu vou retomar com Joana, no livro já citado, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, quando ela nos diz que Jesus não tem pressa. Ele tem nos convidado, no mínimo, há 2000 anos. Ele nos convida. E nós
por egoísmo, por rebeldia, por infantilidade, por uma série de motivos, achando que somos corpos físicos, dizemos, depois, Jesus, para descobrirmos um dia que perdemos tempo, porque para nós o tempo tem um significado. No plano material, nós temos o ontem, o hoje e o amanhã. No plano espiritual, o tempo é diferente. A nossa vida aqui, no plano físico, passa numa fração de segundos lá. As coisas se transformam e nós nem percebemos. E Joana diz que o espírito é eterno e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua perenidade. Então não nos equivoquemos, não nos deixemos enganar pela juventude do corpo, pela beleza das formas, pela riqueza material, pelo acúmulo de cultura, porque a juventude passa, se nós tivermos a dádiva de envelhecer. Porque nós podemos partir no corpo físico, ainda jovem. A beleza das formas se desgasta. A gravidade é cruel. Ninguém fica bonito para sempre. E se a gente pensar um pouquinho, quando começa assim muito estica, põe botox, estica, um dia a gente dá uma máscara que eu acho que nem a gente se reconhece. E Divaldo Franco, que está assim muito enxuto, parece que cada dia rejuvenesce, ele diz que o segredo de não ter muitas rugas é o trabalho no bem, que vai revivificando o nosso corpo físico. Porque Chico diz que quando a amiga morte vem, se ela nos encontra no trabalho do bem, ela diz, deixa eu ficar mais um pouco, e vai nos dando uns créditos a mais. Isso não quer dizer que quem parte tenha partido porque não estava fazendo o bem. Às vezes era para ter voltado mais cedo e fez o bem e ficou mais um tempinho, não é? Mas para Jesus esse tempo não existe. O tempo é hoje, é agora. O nosso tempo de conversão é este. O nosso tempo de ressurreição espiritual é hoje. Não está no ontem, não chegará, não precisamos esperar que chegue o amanhã. É agora, enquanto é tempo. E ela nos diz que Jesus nos convida a despertar para a verdade, mas a verdade com V maiúsculo. E que verdade é essa? Temos certeza que somos imortais? Não vou pedir que ninguém levante o dedinho. Mas precisamos ter essa certeza. Porque quando a gente tem certeza que é imortal, a maior dor, que é a dor de ver alguém que a gente ama partir pelas portas da desencarnação, encontra conforto. Dói, mas dói menos. Porque não dói desespero, não dói desesperança, dói só a saudade. E a saudade naquela certeza de que um dia a gente se reencontra. Ou a gente recebe uma cartinha, ou um encontro durante um sonho, ou o perfume do outro que nos chega num momento de alegria. Porque existem tantas maneiras de reencontrar os nossos amados, através da prece, que é a internet mais potente que existe. Nós podemos chegar aos que amamos e falar a eles do nosso amor. Nunca levar para eles dores, mas falemos do amor, da saudade. Agradeçamos como foi bom ter te encontrado nesse caminho. Despertar para a verdade de que
A lei de ação e reação é um fato. E o que eu faço para o outro, eu recebo de volta. Se eu semeio o bem, eu recebo o bem. Se eu semeio o mal, eu recebo o mal. Porque a colheita é livre, está dentro do nosso livre-arbítrio. Aliás, a semeadura está dentro do nosso livre-arbítrio, mas a colheita será obrigatória. Ninguém colherá rosas onde plantou espinheiros. A verdade da reencarnação. Porque a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. Porque, caso contrário, se nós não reencarnássemos, como explicar que uns nascem saudáveis e outros já nascem com tantos problemas de saúde? Como explicar uns estão aquinhoados e outros em situações tão difíceis? É necessário percebermos que a reencarnação nos coloca onde nós necessitamos estar para nossas provas. E se a prova da pobreza é difícil, a prova da riqueza é dolorosa. Porque é muito fácil cair quando você tem os bens do mundo e a bajulação dos homens a tentarem lhe derrubar. E despertarmos para a caridade essencial, que é a caridade que nós fazemos por amor. É quando nós servimos ao outro por amor e não por interesse. É quando a gente não dá nada ao outro cobrando, porque às vezes, a gente oferece alguma coisa e diz assim, mas você é muito mal agradecido. Você não lembra quando eu lhe fiz isso, então não faça, criatura. Se você não quer fazer e esquecer que fez, não faça, porque isso não é caridade. Isso é troca. Você está vendendo. Eu te dou e depois eu te cobro. A caridade é desinteressada. A caridade esquece. Na caridade, você vai ao encontro do outro e você se coloca numa posição que o outro nem sente que está recebendo. Ele acha que está te dando o prazer de estar com ele. Porque é isso. É o prazer de estar com o outro. Hoje, eu não trago quase nada para vocês do muito que eu recebo, do prazer de estar aqui, da oportunidade de estar aqui. Então, eu é que estou recebendo, verdadeiramente. E Joana nos diz que Jesus é o caminho, aliás, o único caminho que nos conduz a Deus. E que é por isso que ele diz, vinde a mim, porque é através dele que nós chegaremos ao Pai. Ele é o caminho para Deus, mas esse caminho com Cristo passa pela edificação de uma igreja desmoronada. Lembram? Quando Francesco, o filho do senhor Bernardone, o rico comerciante de sedas, de tecidos caríssimos da Itália, escuta uma voz que lhe diz, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele procura uma igreja próxima a Assis e começa a reconstruir, levantando pedra sobre pedra, e ele continua ouvindo a voz, Francesco, reconstrói a minha igreja. E ele diz, mas Senhor, que igreja? Eu não já reconstruí a igreja? E ele diz, a minha igreja é o coração, é o evangelho no coração dos homens. Então, ir a Jesus, vinde a mim, ir com Jesus até o Pai, voltarmos como filhos pródigos ao colo de Deus, nosso Pai Criador, passa por reconstruirmos a igreja destruída, que é em nós mesmos, em edificarmos em nós, em nossa consciência, onde estão inscritas as leis de Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o ser caridoso, misericordioso, brando e pacífico, é reconstruir o templo sagrado dos nossos espíritos imortais, é fazer
como os grandes convertidos, como Maria de Magdala, como Paulo de Tarso, como Pedro, como João, como Chico, como Divaldo, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi, como tantos Joãos, tantas Marias, tantas mães, tantos pais, tantos filhos, que têm reconstruído com suor, com lágrimas, com sacrifícios, o templo bendito que são, para que nesse Natal não tenhamos apenas uma mesa farta, tenhamos um coração largo para acolher os necessitados. Não tenhamos apenas uma árvore enfeitada com luzes, mas tenhamos as luzes do Evangelho a enfeitarem os nossos caminhos de retorno à casa do Pai. Que Jesus, nosso Mestre, e que Maria Santíssima, sua mãe, e o abnegado José, seu pai, possam inaugurar em nossos lares, nesses dias que nos conduzem ao Natal, o verdadeiro lar, onde Jesus possa repousar conosco e possa nos orientar a cada dia a nossa caminhada no mundo. Que nós possamos, meus amigos, reencontrar a estrela simbólica de Belém, que está dentro de nós, sobre a forma do Evangelho redivivo na doutrina dos Espíritos, e caminharmos corajosamente, vivendo no mundo, sem viver para o mundo. Que Jesus encontre em nós a sintonia necessária para recolhermos as bênçãos que vertem do alto neste momento e que prossigamos receptivos nos dias que se seguem. Muito obrigado à equipe espiritual dessa casa, aos trabalhadores encarnados e a todos vocês por essa noite. Muito obrigado.